Quando essa onda começou, eu até estava disposto a nem tocar. Tem coisa que me aborrece. Eu já falei sobre essas questões 500 mil vezes. Eu tenho batido muito nessa história de que liberdade de expressão não é crime, crime não é liberdade de expressão. Aliás, o primeiro passo para se confundir liberdade de expressão com crime é confundir crime com liberdade de expressão. E isso não é um mero trocadilho. O governo Bolsonaro fez isso. Tá? André Mendonça, agora no Supremo, a meu juízo, fez isso. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui é uma crítica ao André Mendonça, a uma atuação do André Mendonça, falando que ele se equivocou e isso é liberdade de expressão. Se eu atribuir ao André Mendonça algum crime e eu não tenho prova de que ele cometeu esse crime, né, aí eu posso estar incorrendo em calúnia. Existe a diferença entre a liberdade de expressão e o crime, existe a diferença entre o crime e a liberdade de expressão. Às vezes as zonas, as áreas são tênues, às vezes são. Mas com alguma frequência não há confusão nenhuma. Eu nunca fui, e ninguém encontrará texto meu, e olha que faz tempo que eu estou escrevendo, partidário da tese de que tudo pode. Aliás, a gente tem discutido isso aqui quase todo dia. Se for para falar, se for texto, será que tudo pode? É claro que nem tudo pode, meu Deus do céu. Nós temos milhares de pessoas que morreram no mundo em razão do combate criminoso à vacina. Combate criminoso. Uma coisa é haver uma divergência razoável, científica, vamos tomar 3 doses, 2 doses, 4 doses, é melhor, não sei o que, criança precisa ser imunizada ou não. Há até um espaço de divergência aí, e acho que a ciência, e acho que venceram esse debate, aqueles que defendem a imunização. Outra coisa é você mentir que crianças estão morrendo, que isso vai significar derivações teratológicas, que essas crianças terão filhos defeituosos, que elas mesmas padecerão, morrerão, sem ter nenhuma evidência. Isso tudo é mentira. Isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. Isso é crime. Eu fico assim... Claro que eu estou me referindo ao episódio do Flow Podcast envolvendo o Monark, o deputado Kim Kataguiri e coadjuvando este encontro a deputada Tabata. Bom, de saída, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Será que o Monark e o Kim Kataguiri são defensores do nazismo? Isso é uma besteira. Obviamente não. Obviamente não. Né? Aliás, o Monark, pelo estilo de vida que ele tem, que ele fala no podcast, ele sabe que no regime nazista, no regime fascista, ele não teria a menor chance, né, de fazer o seu trabalho. Portanto, não. Por isso, por outras coisas, não, ninguém ali é nazista, está defendendo o nazismo. Agora, equivocados, ambos, brutalmente equivocados são. E estão. Porque partir do princípio de que tudo pode, de que a liberdade de expressão é um valor absoluto, é ignorar que você pode cometer crime, incitamento ao crime, por texto, por palavra. Ora bolas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um trecho da fala, e aqui ninguém está tirando nada do contexto, parece que eles tiraram o episódio do ar, não é isso? Tiraram. Então, com isso sim eu não concordo. Está feito, está dito.
não é? Se a fala foi tirada do contexto, como inicialmente o monarca alegou, tanto pior, porque aí as pessoas não têm nem a chance de saber o contexto. Agora, eu não vou atribuir o que eles falaram, né? Eles disseram o quê? Não, que falem por si mesmos. E sim, eu já digo, não, ninguém está defendendo o nazismo, ninguém está defendendo o fascismo, ninguém está defendendo nada. Há ali o que eu considero equívoco, eventualmente falta de uma bibliografia adequada, o que sempre se pode corrigir, né? Talvez alguns anos a mais de reflexão. Vamos botar o que disse o monarca, depois o que disse o deputado. Vai. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Estou Mas falando de era- existência. A existência de Mas um partido é jurar, nazista jurar se é homem fere livre, no a final das existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Pronto, tá bom. Vamos lá. E o que disse o Kim? Ao pesado Você acha que suficiente é errado nisso. a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Entenda, é que, por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso não deve ser crime. Por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia, para que aquela ideia seja rechaçada socialmente, e então socialmente Culturalmente. rejeitada. Vou começar pelo Kim. E se ela não for rechaçada? E se ela virar uma maioria? Deputado. Como aconteceu na Alemanha. Então se parte de um princípio que contém um certo idealismo no sentido filosófico, né? Porque defende uma posição eliminadas as contrariedades e aquilo que a torna uma posição impossível, né? Então você elimina o que há de contraditório ali e diz, bom, que seja defendida, então que seja expressa para que possa ser combatida. E se ela não for adequadamente combatida? Bom, erro de quem não combateu direito? E se ela se torna uma maioria? Nós sabemos como as campanhas de ódio prosperam justamente porque o ódio prospera no erro. E o erro é sempre mais fácil de compreender do que o acerto. Às vezes o acerto é muito complexo. Que o exemplo básico que a gente dá aqui, é claro que alguém que não tem estudado nada de astronomia vai ter a certeza de que quem se move é o Sol. É muito mais fácil entender isso. É mais fácil e, senhor deputado, coincide com a experiência das pessoas. É preciso ter um conhecimento teórico, científico, ainda que elementar aí nesse caso, mas muita gente não tem, para que se chegue à verdade. E a verdade não é aquilo que parece ser. As campanhas de ódio costumam se sustentar naquilo que parece ser. E o que parece é sempre mais fácil. Acho, em tese, interessante esse negócio que todos falem para que então saibamos onde as pessoas equivocadas estão. E para o caso de os equivocados ganharem a peleja, a gente alega a democracia. É por isso que democracia, inclusive, não se esgota no conceito de maioria.
A democracia também tem a questão da qualidade daquilo que se diz. Simples maiorias não fazem democracia. Ou então os regimes fascistas seriam regimes democráticos. Ou então o regime iraniano seria o regime democrático. Ou então o regime turco seria um regime democrático. E nada disso é democracia. A Rússia não é uma democracia. Então nem o critério da maioria serve. A democracia também enseja a qualidade do debate. Não é? Tenho insistido muito aqui, e já disse essa expressão várias vezes, a democracia é o regime em que nem tudo pode. Tudo pode na tirania, para os tiranos. Aí tudo pode. Eu tive um embate antigo com o MBL, eles sabem disso, porque de algum modo ficou público, quando o Bolsonaro falou o que falou para Maria do Rosário, pela segunda vez. Ele falou isso 2 vezes, com uma diferença, acho, de 12 anos entre uma vez e outra, de 11 anos. A história do estupro. Será que, naquele caso, imunidade parlamentar dá o direito, imunidade parlamentar é para exercer a sua função, dá o direito de você tratar o estupro como uma questão de merecimento? Sem que isso caracterize incitamento ao estupro? Felizmente, o Supremo disse, não, não dá, isso é incitamento ao estupro. Então, nem a imunidade parlamentar garante ao parlamentar falar qualquer coisa, nem a liberdade de expressão dá às pessoas o direito de falar qualquer coisa. Não, e notem, eu não estou dizendo que o Kim e o Monark cometeram crime ao fazer essa defesa. Não, não acho que seja crime. Obviamente. Ninguém está acusando disso. O que há sim é que a posição deles ensejaria, ainda que eles estivessem combatendo esses pontos de vista, subentende-se isso, que outras pessoas poderiam estar defendendo a formação, a criação de um partido nazista. Aí diz o Monark, a pessoa tem o direito de ser idiota. Tem, Monark, claro que tem, desde que não coloque os outros em risco. Monark, com a devida vênia, essa sua posição é idiota. Agora, eu não acho que ela coloque ninguém em risco, tanto é que você está sendo alvo de uma tempestade. Né? Porque, felizmente, a comunidade judaica é muito organizada, está sempre muito atenta aqui e no mundo. E com razão. Eles sabem muito bem o que eles padeceram e sabem muito bem que há recrudescimento de manifestações antissemitas na Europa hoje. E há no Brasil. Aliás, no Clubhouse, um dos debates que nós teremos será sobre comunidades neonazistas no Brasil. E já está marcado faz tempo, tá? É bom deixar claro. Teremos um debate sobre comunidades neonazistas. Há no Brasil, há na Europa, há atentados. Na Alemanha, por exemplo, as manifestações anti-vacina se misturam com o antissemitismo. No Brasil, não. Felizmente, a comunidade judaica está muito organizada. Aliás, eu abro um parêntese aqui. Eu sei as críticas que eu fiz a setores da comunidade judaica do Rio de Janeiro quando o Bolsonaro praticou, a meu ver, injúria racial dentro da hebraica no Rio de Janeiro quando se referiu aos quilombolas. E, infelizmente, os presentes riram. E eu chamei a atenção e disse, escuta aqui, isso é uma vergonha para a hebraica. Aquilo que o Bolsonaro disse poderia ser dito em qualquer outro lugar, ali não. Porque nós sabemos, infelizmente, quando, por exemplo, o tema são os negros, aí a organização dessa comunidade é menor. E aí, então, começa espaço para todo tipo de especulação. Fica parecendo assim, não, contra negro pode. É menos grave do que ofender um judeu
ou do que atacar a comunidade judaica, ou do que ser condescendente com pessoas que cometem crime contra a comunidade judaica. É evidente que nem tudo pode. Ameaça, você quer falar assim, não, eu acho que tal povo tem de ser exterminado. Tomar cuidado com falsas equivalências. É possível ser comunista? Stalin matou milhões de pessoas, o regime dele. O regime do Mao matou milhões de pessoas. O regime do Pol Pot matou milhões de pessoas. Que isso fique claro. Isso está documentado. É possível você defender teses comunistas sem defender extermínio em massa? Me parece que sim. Não é o meu ponto de vista. Sempre apontando que o comunismo, regimes ditos comunistas ou comunistas mataram milhões de pessoas. Agora, você pode ser um comunista sem defender esse tipo de prática? É imanente ao comunismo a defesa do assassinato em massa? Lamento, não, e ninguém conseguiria provar isso sem muita má-fé. Muita má-fé. Não é. Agora, existe um nazismo, Monark, para que você compreenda, não estou querendo te demonizar não, que eu acho que você já está sendo punido bastante. Pra caramba. E eu não acho que você seja nazista. Até acho que há muito de ingenuidade e, com a devida vênia, de desinformação naquilo que você diz. Você costuma fazer praça de que não gosta de ler essas coisas. Fazendo isso que você faz, você tem de ler, cara. É um convite que eu te deixo aqui. Ah, agora só gente que lê pode fazer debate? Monark, não. No bar, em qualquer outro lugar, as pessoas podem falar o que bem entendem, não precisa ter leitura. Tocando isso que você toca, ele foi afastado, né? Que eu saiba, ele é um dos donos do negócio, mas eu acho que não vai participar por um tempo, sei lá por quanto tempo. Saiu de vez, Reinaldo. Saiu de vez? Uhum. Então, saiu de vez. Agora, participando do debate público, Monark, você tem que se informar, você, o Igor, que não é nenhum ingênuo, o Igor é professor de inglês. Então, é preciso ter informação para participar desse tipo de coisa. É preciso conhecer o debate. Seu perfil é mais identificado com o liberalismo, com a direita, o do Kim Kataguiri também. Se não você, talvez o Kim tenha lido A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, do Karl Popper, que trata de forma suficiente e eficiente do paradoxo da tolerância. Será que as democracias devem ser tolerantes com ideias que essencialmente as matam? Temos o caso das vacinas. De novo, quantas pessoas morreram porque se deixaram tocar por mentiras sobre vacinas? Temos um presidente da República que tem uma estrutura montada para espalhar fake news, infelizmente. O debate do Telegram, ainda esses dias. Eu não sei se eu entendi direito, meu colega colunista, o Hélio Schwartzman, da Folha, sugerindo que talvez não seja o caso de proibir o Telegram. Eu acho que é. Hélio, se é que entendi direito a coluna. É claro que é. Ah, não é melhor que a gente vigie? São 50 milhões de usuários num aplicativo que serve para organizar terrorismo, tráfico de droga, pedofilia. Podemos falar qualquer coisa sobre a pedofilia? Será? E aí, para concluir,
Um monte a comunidade judaica, felizmente, várias entidades reagiram, né, ao que foi dito. A CONIB, o nazismo prega a supremacia racial, extermínio de grupos que considera inferiores. Sob a liderança de Hitler, o nazismo comandou uma máquina de extermínio. Bom, gente. Ideologias que visam a eliminação, os judeus pela democracia, a eliminação do outro tem de ser proibidas. Eu não sei por que poderia haver alguma dúvida sobre isso. Ou há alguma dúvida sobre isso. Quando menos, ainda que pudesse haver uma posição teórica, né? Deixa falar, porque assim a gente vai lá e combate. A realidade, senhores, está demonstrando que vocês estão errados. Né? O Brasil está demonstrando que vocês estão errados. Então, não, nem tudo pode ser dito. Aliás, o ordenamento jurídico brasileiro, há muito tempo, não permite que tudo seja dito. Senão não haveria os crimes contra a honra. Senão não haveria crime de racismo. Senão não haveria o crime de homofobia por associação, por extensão das punições que cabem ao racismo. Não é? E ainda que houvesse equivalência que foi testada ali no debate entre quem defende o comunismo e quem defende o nazismo, ainda que houvesse essa equivalência, isso não tornaria a defesa da legalidade do nazismo uma coisa, a meu ver, correta. No máximo se poderia dizer incorreto é que haja a legalidade então da pregação comunista. Mas não estou afirmando isso porque insisto que num caso você tem a imanência da discriminação racial, do antissemitismo e da destruição do outro. E no outro caso não, ainda que a história, na prática, tenha demonstrado que são regimes autoritários, foram regimes autoritários e assassinos. Todos? Não. Houve lugar em que o socialismo não fez isso. Mas sim, houve assassinato em massa. Na União Soviética, na China, no Camboja. Nós podemos conviver com todas essas verdades sem brutalizar o debate. E faz tempo que eu estou falando isso aqui. E finalmente, para encerrar esse comentário, é claro que você tem pregações politicamente corretas que são autoritárias. É claro que muitas vezes se tenta cercear a expressão do outro com absurdos, com patrulhas indevidas, e você tem de enfrentar isso. Para citar uma coisa até jocosa, começou a patrulha em cima da música Com Açúcar com Afeto, do Chico, uma encomenda que a Nara fez, e infelizmente, a meu ver, mas isso é lá com ele, problema dele. Até escrevi já isso. Ele diz que não canta mais, que as feministas estão certas, que as mulheres hoje não são daquele jeito. Bom, eu tenho a opor a esse ponto de vista, dele ou de qualquer outro, o seguinte: quem diz que música agora é norte moral e quando você canta alguma coisa é um convite para que todo mundo faça aquilo? Que coisa é essa? Então vamos pegar aquele que seria o primeiro samba atribuído ao Donga, que na verdade é uma criação coletiva. O chefe da polícia, pelo telefone, manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. E aí eu peguei o telefone e liguei para a corregedoria da polícia para ir lá punir todas aquelas pessoas que estão praticando crime. É isso? Você não pode cantar essa música sem que você tenha de falar que eu chamei a corregedoria? Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa... Não vamos cantar isso porque isso é apologia da malandragem. Do engodo. Vamos com calma. Eu nunca achei que aquela mulher do Com Açúcar com Afeto estivesse feliz. Teremos de proibir certas tragédias gregas.
Medeia nunca mais. Vamos parar com essa história. Vamos parar com essa história. Acho eu. Não censuro nada. Cada obra tem seu tempo, tem sua história. Agora, e quem quiser pregar, não, eu acho que toda mulher tem que ser como aquela, com açúcar, com afeto, daquele jeito mesmo, o homem faz tudo, tá? Vai e defende a tese. É crime? Não acho crime, é burro. E a pessoa vai quebrar a cara. Então, há um excesso de patrulha da linguagem? Essas coisas têm de ser combatidas. Agora, nem por isso, em nome, então, da liberdade, a gente vai dizer que tudo pode. Que não pode. Nem sequer haveria organização social assim. A democracia é fundada no princípio de que nem tudo pode. Inclusive as democracias contemporâneas. Falta, no fim das contas, um tanto de leitura, de experiência, de idade também, né? Mas também idade pode piorar tudo também. A pessoa pode ficar mais burra com o tempo. Conheço um monte. Né? Vai envelhecendo, vai piorando. Aquilo que parecia ser uma promessa, eventualmente porque se encanta demais com as próprias palavras. Numa fase em que é preciso se encantar com palavras dos outros, isto é, com leitura. Né? Lamento esse conjunto, mas que fique claro, né? Para todo mundo, aí está aí um bom exemplo. Nem tudo pode. E quando se encontra uma comunidade organizada, que há muitas décadas percebeu que a sua existência dependia e depende de estar muito presente na defesa dos seus interesses, do seu direito de existir, aí as coisas se complicam. Né? Eu lembro que por muitíssimo menos a Whoopi Goldberg, por muitíssimo menos, levou um gancho nos Estados Unidos sendo Whoopi Goldberg. Lamentou, claro, o Holocausto, etc., mas sugeriu de algum jeito que aquilo era uma luta de brancos. Se desculpou e foi suspensa mesmo assim. E os judeus estão certos de fazer essa defesa. Porque nós sabemos que um estúpido, minoritário, burro, cretino, ignorante, desinformado, pode, a depender do desequilíbrio ecológico da política, se tornar presidente da República. Não é mesmo? Jamais alguém que disse que o estupro podia ser uma forma de merecimento poderia ter sido eleito. Inclusive com apoio de muita gente que se diz democrática, liberal, etc. E, no entanto, isso aconteceu. Não é mesmo? Numa prova, Monark, numa prova, Kim Kataguiri, que nem sempre o combate, ainda que iluminista ao equívoco, é eficiente. Quando não, em alguns casos, as pessoas deram os braços ao equívoco. Eu não acho que ninguém precisa de 50 anos a mais de idade para dizer as coisas certas, não. Até porque, eu insisto, o envelhecimento pode trazer a burrice. Mas convém, parafraseando Antero de Quental, buscar pelo menos 50 anos a mais de reflexão. Momento. É isso aí.